ter aceito o nosso convite para esta entrevista para o Jornal Mais Guimarães. A primeira pergunta que lhe coloco é: quem é Vladimir Brito e como é que surge candidato à Câmara Municipal de Guimarães? Também agradeço desde já o convite para esta entrevista. Digo que Vladimir Brito é um cidadão que sempre esteve ativo na vida cívica, quer de Portugal, quer de Cabo Verde, até mesmo da Guiné-Bissau, porque nasci em Bissau, eu sou filho de cabo-verdianos, portanto sou cabo-verdiano, vivi sempre em Cabo Verde, onde estudei, fiz o liceu, fiz parte do liceu também em Lisboa, no Charles Lapierre, no Liceu Francês, quando vim de Cabo Verde, depois entrei para a Faculdade de Direito de Coimbra, e a partir da Faculdade de Direito de Coimbra comecei a minha atividade política, como cidadão que sempre fui, enfim, sempre atento às coisas que se passam neste país. Neste país, e no meu país também, que é Cabo Verde. Portanto, nessa perspectiva, participei em todos os momentos estudantis da minha época, fui expulso das universidades portuguesas, a Universidade de Coimbra não foi admitida em Lisboa, fui para a tropa, participei no 25 de Abril, ocupei um quartel, tomei conta do quartel durante algum tempo, depois fui para a Guiné-Bissau, no quadro de independência da Guiné e Cabo Verde, que eu tinha participado também na luta de libertação nacional. E nessa perspectiva tive como juiz em Bissau, depois vim para aqui, fiz a carreira académica e de advogado, e portanto sempre participando e olhando criticamente a sociedade portuguesa e os sociedades por onde eu passo, mesmo a de Cabo Verde. Bom, é nessa perspectiva que fui trabalhando civicamente. Tive a sorte de ser o redator da Constituição de Cabo Verde, que é a Constituição que atualmente, com algumas alterações, rege o país. Continuo a participar em muitas coisas em Cabo Verde. E aqui em Portugal, que sou professor catedrático da Universidade do Minho, na Escola de Direito, onde tenho a minha atividade científica normal. Em Guimarães, por onde vim viver depois de me casar com uma vimaranense, desde que cheguei aqui, integrei-me rapidamente na sociedade vimaranense e comecei, enfim, a participar nas associações locais. Cineclube foi a primeira associação onde eu participei em 77, a partir de 77, 78 mais concretamente, e depois, enfim, fui participando naquilo que era a atividade cívica. É claro que eu fui deputado municipal pela CDU nos anos 80, no quadro de um acordo que havia entre independentes e a CDU, portanto participei como deputado, portanto quase uma legislatura, saí um pouco antes, por não concordar com o modo como foi analisada a questão da perestroika. Entendi que o PCP no seu todo tinha feito uma análise que não era correta, o modo como tinham analisado a questão, saí, e portanto nunca militei em partidos, excetuando o PIGC, porque era luta de libertação nacional. Então, aí sim fui militante do PIGC, e daí que eu tenho um estatuto, que me foi atribuído pela Assembleia Nacional de Cabo Verde, de combatente da liberdade da pátria. Portanto, foi o único partido com que estive, e depois saí dos partidos, e não integrei mais nenhum partido, por uma questão muito simples, porque entendo que o meu espírito muito crítico, muito atento a tudo e sempre crítico, não aceitando nada à primeira vista, desde que eu entenda que não é de aceitar, ou pelo menos que deve ser questionado, leva-me a não integrar partido, até para não criar, enfim, de disfunções entre o partido e eu, e portanto prefiro estar à margem dos partidos. Como é que eu chego a candidato? Chego a candidato, tem vindo, enfim, fui já contactado algumas vezes para ser candidato do Bloco de Esquerda, porque é uma área que estou muito próximo, não é de agora, não é de agora, já desde Coimbra. As minhas ideias políticas são muito próximas daquelas que são hoje de alguns setores do Bloco de Esquerda, e portanto não é um grupo que me é estranho ideologicamente, sendo certo que não sou militante do Bloco de Esquerda. Fui mandatário do Bloco de Esquerda, quer nas últimas eleições, quando foi eleito Joaquim Teixeira para a Assembleia da República Municipal. Depois fui mandatário do Bloco de Esquerda a nível estatal, quando foi eleito o deputado Pedro Soares, e portanto há uma proximidade. Entendi que agora era útil participar mais ativamente como candidato, porque parece-me que começa a criar uma rotina em Guimarães de uma gestão PS da Câmara Municipal, maioritária quase sempre, e normalmente quando essas
quando um partido, qualquer que seja, se instala no poder durante muito tempo, com maiorias, gera uma propensão para um certo, não diria autoritarismo, mas um certo decisionismo. Isto é, eles é que sabem, nós é que decidimos, nós é que fazemos, porque os nossos projetos são os melhores. E é nessa perspectiva que entrei para, de certo modo, lutar um pouco contra essa maioria e criar as condições para alguma mudança política em Guimarães. É uma mudança desejável para Guimarães? Eu entendo que sim. Entendo que sim, em primeiro lugar, porque o primeiro sinal de mudança desejável, aliás, relativamente ao qual eu sempre defendi, que era a limitação dos mandatos. Dos presidentes. Defendia? Sim, há muitos anos. Entendo que em todos os cargos públicos, onde há prestação de serviço público por eleição, os mandatos devem ser limitados. 2 mandatos no máximo, porque a propensão da pessoa que fica mais de 2 mandatos é ter uma ideia, passa a expressão, de que sou o dono disto. E como dono disto posso fazer o que quiser porque tenho uma maioria que me apoia. Mesmo que a opção não seja a mais correta, há outras opções. E, portanto, como entendo também que a política deve-se fazer não só com a ideologia, porque há ideologia em tudo, mas com um diálogo construtivo, um diálogo crítico, construtivo, entendo que, de facto, quando se perpetua no poder, é sempre perigoso. O poder corrompe absolutamente, quase todos aqueles que estão muito no poder são absolutamente corrompidos pelo poder, não no sentido vulgar do termo, no sentido de que pensam-se donos daquela estrutura em que têm o poder e, portanto, fazem o que querem. Isso gera disfunções sociais, gera desequilíbrios, gera perturbações e tende a marginalizar os outros que não pensam como o que está no poder. Sobre as mais diversas perspectivas. Depois poderemos falar. A esta distância das eleições, como é que prevê que elas sejam? Que resultados é que poderão surgir a 1 de outubro? Bom, a essa distância das eleições, prevejo que haverá mudanças, possivelmente. Estou em crer que o PS perderá a maioria que tem, quer por reforço da entrada do candidato do Bloco de Esquerda, quer por reforço até do partido da coligação, possivelmente, mas estou convencido que, quer por reforço, para participação e manutenção do deputado da CDU. Portanto, é desejável, em minha opinião, que o Bloco de Esquerda, o CDU, a coligação e o PS façam parte do Executivo. É desejável porque criará um outro ambiente de discussão e de reflexão sobre aquilo que é melhor para a cidade. E como é que se conseguirá desenhar uma governação para Guimarães nesse cenário em que há vereadores de todos os partidos? Bom, a questão que se vai colocar necessariamente será a questão de estratégias de alianças. Ou alianças pontuais, ou alianças a longo prazo. Portanto, isto depois caberá a todos os partidos entenderem que alianças devem fazer, porque a gestão municipal ou concelhia é uma gestão que não se equipara à nacional, ou até à das juntas metropolitanas, se vier a haver juntas metropolitanas. E no quadro do regionalismo, por exemplo, que eu defendo. É uma gestão diferente. E muitas vezes há questões locais que todos estão de acordo que devem ser feitas. Porque são questões que interessam a todos os cidadãos e são tão visíveis, tão prementes, que é muito difícil, as pessoas não estarem todas de acordo que devem ser feitas. A divergência poderá surgir no modo como se deve fazer. Aí poderá haver divergências, mas questões, imaginemos, se for importante uma estrada que liga duas freguesias, porque as populações estão em sofrimento por dificuldade de mobilidade, eu penso que todos estarão de acordo. O problema poderá saber por onde é que se passa a estrada, qual é a largura da estrada, quantos são pormenores. Mas que se houver um partido maioritário, ele decidirá em definitivo. Ele decidirá maioritariamente e autoritariamente sobre isto. Se houver uma discussão entre os vários partidos, eventualmente se encontrará, não digo o consenso, porque há muita mania do consenso em Portugal. O consenso é algo que politicamente nem sempre é desejável, mas haverá um compromisso, porque no compromisso todos nós falamos, todos nós cedemos. No consenso, omitimos a nossa opinião para poder criar uma estabilidade, o que não é desejável no quadro democrático, nem sempre é desejável no quadro democrático. Portanto, haverá um compromisso sobre essas matérias. E, portanto, penso que as alianças que irão ser feitas poderão ser feitas ou uma aliança, digamos, estável para todas as matérias, ou por grosso das matérias, entre alguns partidos, ou representantes dos partidos, ou haverá alianças pontuais
sobre matérias concretas que o Executivo está a decidir em cada período histórico, digamos, da sua governação. Como candidato à Câmara Municipal de Guimarães, com o apoio do Bloco de Esquerda, estaria disponível para alguma aliança com outros partidos para conseguir esse desenho que permita uma governação mais fácil nos próximos 4 anos? Poderei estar disponível dependendo digamos, do tipo de aliança e do objeto da aliança. Porque não se pode definir a aliança em abstrato. Porque poderá acontecer que, porque mesmo aquelas alianças que se definem previamente, têm discussões, ou melhor, só as entendo quando ambas as partes podem discutir o problema e chegar a compromisso, cedendo reciprocamente, de modo a chegar a um compromisso estável. Portanto, não iria fazer já uma previsão das alianças sem primeiro saber que partido terá a maioria, embora não absoluta, no quadro do Governo Municipal, da Câmara Municipal. Em segundo lugar, saber que modelo de aliança se pretende. Porque isso é questão que se deve discutir após as eleições, de modo a que as pessoas tenham dados concretos sobre aquilo que poderão negociar no quadro dessa aliança. Fazer anúncios prévios, eu vou-me aliar com este ou com aquele, é precipitado, porque poderá acontecer que as condições objetivas depois não me permitam aliar com este ou com aquele e irão dizer, mas quando fez a entrevista disse que se ia aliar com o PS ou a coligação para o Guimarães e, portanto, ou com o CDU e no final dizer, afinal não quero aliar com eles por esse motivo ou por aquele. Portanto, eu prefiro reservar-me para o momento concreto e de acordo com a correlação de forças para tomar essa posição. Porque imaginemos, em abstrato, que o PS, a coligação de esquerda, a coligação para o Guimarães, não é? Juntos para o Guimarães, perdão, junto para o Guimarães, baixavam grandemente o número de representantes, o CDU subia, o Bloco de Esquerda subia também. O quadro é completamente diferente se nós não conseguirmos meter mais do que um vereador, ou se o PS tiver maioria absoluta, ou se o Juntos por Guimarães tiver maioria. Portanto, são quadros que nós temos de discutir no momento exato e não fazendo previsões e leitura listas, dizer eu alinho com este ou com aquele, para poder ver se as pessoas, como ele vai se aliar, eu vou votar nele. Não. Eu prefiro ser sério nessas questões, dizer, não digo que tipo de alianças farei enquanto não conhecer a concreta correlação de forças naquele concreto momento em que eu estou a discutir a aliança. O facto do Bloco de Esquerda, também a CDU, estarem a apoiar o Governo Nacional neste período, poderá ajudar a que tenham melhores resultados nas próximas eleições autárquicas? Eu penso que sim, quer dizer, poderá haver, não um reflexo que leitura direto. É que faz deste não há, comportamento do Bloco de Esquerda no Governo, de apoio a este No caso do Bloco de Esquerda, falarei mais à vontade do Bloco de Esquerda, entendo que revelou que não é aquilo que muita gente pensava que era. Ou seja, aquela ideia de que é um grupo de contestação, é um grupo de dizer não, é um grupo que não quer ouvir, que o por terra. Porque, efetivamente, participam, discutem, encontram soluções e votam soluções. Agora, aliás, até se diz, até estão calados e votam o que o PS quer e não dizem nada, até aceitam. Bom, mas antes de votarem, seguramente discutiram. Previamente chegaram àquele compromisso. Quero dizer o seguinte, pessoalmente, e não é de agora, há mais de 4 anos que eu venho defendendo, junto de amigos meus do Bloco de Esquerda, que devia haver uma coligação nesse género, tal como acontece. Porque sempre me pareceu que seria útil para os partidos de esquerda, mesmo até para o próprio PCP, enfim, que se encontrasse modelos de governação em que eles pudessem participar sem perder identidade. Nós não estamos habituados à discussão, ou seja, o Parlamento português foi transformado pelo Bloco Central, PS, PSD, numa Câmara de governos. E, portanto, quando começa a haver discussão, como foi o caso da TSU, em que o Bloco e o PCP reagiram negativamente à proposta do Governo, o que se ouviu é que o mundo vai acabar, isto vai já cair amanhã. Curiosamente, no dia seguinte de manhã tinha uma proposta, uma solução. Significa que andavam a discutir toda a noite, a partir da discussão parlamentar, ou já vinham discutindo e continuaram a discussão, no dia seguinte de manhã o Dr. António Costa apresentou uma proposta que foi aceita pelo PCP e pelo Bloco como a melhor proposta naquele momento e naquelas condições. Como pode ver, ou seja, esse tipo de governo, esse tipo de participação na governação da cidade, voltamos agora para Guimarães,
seria sempre útil, porque implica discussão entre as pessoas, entre os responsáveis políticos, encontro de soluções compromissórias e execução de uma solução compromissória. Em especial num meio pequeno como é o Guimarães, ou como são os municípios em geral. Essas soluções compromissórias são aquelas que melhor asseguram a coesão social, económica e política da sociedade. Veja até a importância disto se olharmos para uma estrutura que pouco falamos, que são as juntas de freguesia. Se tivermos soluções compromissórias a nível do governo municipal, todas as juntas de freguesia beneficiam. Não beneficiará somente a junta em que os presidentes são do partido maioritário. Porque a solução passa sempre pelo compromisso. E, portanto, aquilo que afetar uma junta, qualquer que ela seja, vai afetar todo o executivo. E, portanto, teremos de ter essa articulação. Porque nós temos de ter um enorme respeito pelas juntas de freguesia, pelo trabalho que eles fazem, e não favorecer, por estarmos no poder, aquelas juntas que são da nossa, como se diz popularmente, cor política. Isso tem acontecido em Guimarães? Tem, patentemente. Patentemente. Ou quando não são da cor política, a gente quer transformá-los na cor política. Patentemente, aliás. Não é só em Guimarães, em quase todos os municípios, mas em Guimarães, patentemente, as juntas de freguesia suportadas por presidentes do PS são favorecidos relativamente aos outros. Pergunta a qualquer presidente do CDS, presidente do PSD, presidente do CDU, se tem o mesmo tratamento que tem com os presidentes do PS. Só não terão esse tratamento os PS quando contestam a Câmara. Então são postos na prateleira temporariamente. Portanto, isto é o que se passa normalmente, portanto não vamos fingir que não se passa, porque eu, em matéria política, eu falo muito claro. Relativamente aos candidatos do Bloco de Esquerda às juntas de freguesia, já têm definidos? Temos alguns candidatos definidos, não vamos ter muitos candidatos, porque não temos ainda uma estrutura. Enfim, Mas não tem porquê? Há dificuldade de conseguir alistar pessoas nas freguesias? Há alguma dificuldade. E porquê? Uma das dificuldades, normalmente, nas freguesias, e não só, é um fenómeno que se passa em Portugal inteiro e que as pessoas ainda não se aperceberam e que nós canalizamos até academicamente esses problemas do poder, vamos compreendendo. Há um fenómeno do medo neste momento em Portugal. É um paradoxo. As pessoas nas freguesias têm medo de se alistarem pelo Bloco de Esquerda, não só do Bloco de Esquerda, estarem contra o poder instalado? Não só do Bloco de Esquerda. Muitas vezes têm medo de se alistar porque sabem ou preveem que quem vai ganhar é uma certa força e se alistar noutra força têm receio de consequências pessoais ou familiares relativamente à sua opção política. E não é só a nível local, atenção, a vários níveis, a nível da política local, da política nacional, a nível académico, etc, etc. O medo, neste momento, instala-se. E por isso é que eu acho que a solução governativa, a chamada geringonça, tem alguma importância, porque descomprime a sociedade e começa a fazer perder o medo. Porque começam a perceber-se que outras forças também têm algum poder. Estão a participar no poder de uma forma mais ativa, mais proativa, digamos, mais direta. E é essa ideia do medo também que me leva a entrar na política ativa local para tentar dizer às pessoas que não devem ter medo, devem tomar posições sempre que entendam que qualquer poder esteja a exercer-se de forma incorreta. Relativamente ao primeiro mandato de Domingos Bragança como Presidente da Câmara Municipal, como é que o vê? Que balanço faz? O primeiro mandato do Domingos Bragança tem aspectos positivos. O estilo do Domingos Bragança não é igual ao do António Magalhães. Aparentemente, sob o ponto de vista social, o Domingos é um tipo menos autoritário, menos enfim, frontal do que o Magalhães era, não é? Sob o ponto de vista, enfim, da percepção social que temos das pessoas, um tipo, digamos, mais simples. É um homem que é capaz de ir, como eu vejo, ir a pé para o futebol no meio das pessoas, coisa que eu nunca vi, por exemplo, o Magalhães fazer. Às vezes passa por mim, cumprimenta-me, eu só dou conta que é ele porque ele está no meio daquelas pessoas com cascola e que eu, então está bom e tal. É que eu vejo que é o Domingos Bragança, coisa que, por exemplo, que eu nunca vi o António Magalhães fazer. Portanto, esse estilo diferenciador levou também a uma expectativa maior. O Domingos Bragança, depois, em minha opinião, sob o ponto de vista das questões nas várias áreas, parece-me que ele está um pouco capturado pelo sistema, pelo partido. Um pouco capturado por aquilo que o rodeia, por razões variadas, que têm a ver com o PS, sobre as quais não vou falar. Mas o que leva a que muitas vezes haja disfunções
sob um ponto de vista de algumas opções que se têm de tomar, por outras vezes haja uma espécie de dirigismo camarário sobre várias matérias, nomeadamente a cultural, que obviamente é negativo, em minha opinião. O dirigismo camarário ou de qualquer aparelho de Estado sobre a matéria da cultura não é de aprovar. Por mais que subsidiem, por mais que nos deem, que apoiem, quando uma estrutura governativa começa a dirigir a cultura, é preciso ter muita atenção naquilo que se faz. Outras opções relativamente à cidade, o grande debate sobre a opção do parque daqui da Caldeirão, que opinião Camões. tem acerca desse parque? Sou contra esse parque, no sentido que eu já me referi ali no debate que houve. Primeiro porque eu não quero transformar a questão dos parques da cidade como se fosse a questão da cidade, do concelho. O concelho tem muito mais coisas do que os parques. Em segundo lugar porque acho que há alguma demagogia na forma como Bragança colocou a questão, dizendo eu estou legitimado para fazer o parque porque foi votado o programa onde estava o parque. Em primeiro lugar, o programa onde estava o parque não dizia que era um parque de 440 lugares. O programa feito para a senhora arquiteta, professora arquiteta Maria Manuela e para o grupo que ela dirigiu, era um parque de cento e poucos lugares, que é coisa completamente diferente sob um ponto de vista da ocupação do espaço dos veículos, sob um ponto de vista do trânsito, da poluição, do movimento, do ruído. Entre 100 e 400, a coisa é completamente diferente. Portanto, devia dizer, eu estou legitimado porque no meu programa eleitoral tinha lá um parque na Caldeirão, é esquecer de dizer que o parque previsto era de 100 e tal lugares e não de 400 e tal lugares. Por outro lado, e aí a oposição, Juntos por Guimarães, ou melhor, PSD e o CDS na Câmara Municipal, agiram mal porque vieram dizer que não têm legitimado para fazer. O Dr. Bragança tem legitimado para trabalhar até o último dia do mandato. Tem toda a legitimidade, foi eleito para isso. Agora, o problema é o bom senso daquilo que devemos fazer, mesmo tendo legitimidade. A legitimidade não nos dá um poder absoluto, nem nos deve retirar o bom senso. Há coisas que, de facto, devemos suspender ou adiar ou não começar a execução num período muito curto, enfim, das eleições. Aliás, é o que se passa com os governos nacionais, muitas vezes, tendem a fazer certas coisas e depois param ou são levados a parar porque, de facto, o bom senso aconselha que isto não aconteça. Dizer eu tenho legitimidade e vou começar uma obra não faz sentido. Também, como dizer, o doutor não tem legitimidade porque estamos a 6 meses de eleições, não, porque ele foi eleito para terminar o mandato no último dia da eleição e não hoje, ou ontem, ou há 15 dias atrás. Portanto, acho que a questão dos parques, e por outro lado também porque, enfim, quais são os estudos? Qual é a taxa de ocupação dos parques da cidade? Porquê é que tem de ter 440 e não 380 ou 300? Enfim, há um conjunto de problemas. Qual é o custo-benefício que vai haver? Qual é o impacto na cidade de centenas de veículos em rotação, entre numa zona estreita, de canais, etc. Portanto, tudo isto tem de ser previamente dito, porque uma coisa é para 100 lugares, ou 100 e poucos lugares, outra coisa é para 400 e tal lugares. Os cálculos que nós fizemos assim por alto, daria que podia dar uma rotação de quase entre 4 a 5 mil carros em rotação por dia. Se fosse 400 e tal lugares por dia. Repara, os automóveis circulam, muitas vezes fazem meia hora de volta na cidade para procurar um lugar, na esperança de que naquele sítio vai sair um carro que eu vou entrar, e andam ali à volta. Bom, se o parque enchesse, vamos admitir hipótese que o parque estava sempre cheio, já viu quantos automóveis ia fazer bicha na rua de Camões à espera que um saísse para entrar um ou dois? Isto são coisas que têm de ser pensadas, porque eu entendo que as questões, nós devemos pensar assim, para as pessoas. Pessoas em primeiro lugar. Esta é a grande diferença entre nós, às vezes, e algumas outras forças. Que soluções de mobilidade se vendiam para a cidade? O Conselho tem de ser visto no seu todo. Porque nós temos muita tendência de ver o Conselho da cidade de Guimarães. O Conselho tem de ser visto no seu todo. É um Conselho muito grande, com muitas freguesias, com uma enorme dispersão territorial e de ocupação humana. Ou seja, nós temos concelhos com 40 e poucos freguesias, que estão dispersas por uma área bastante grande
e com núcleos populacionais nem sempre muito intensas. O que implica custos muito grandes de gestão do concelho. Para rede viária, saneamento, lixo, mobilidade humana para transporte para escolas, ou colocação de escolas, enfim, de equipamentos sociais, etc. E, portanto, uma rede viária a nível da mobilidade geral do Conselho tem de ter em conta, em minha opinião, os polos essenciais norte, sul, leste, oeste do Conselho que nos trazem de grupos de freguesias para a cidade e da cidade para grupos de freguesias. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: nós temos polos, só para dar assim, exemplos muito sumários e meramente exemplificativos, são polos de São Turcato, Ovidem, Taipas, Moreira de Cónegos. Portanto, são freguesias, com a sua dimensão, importância, a ocupação territorial da população, agregam, são freguesias âncoras de muitas outras freguesias mais pequenas à volta. E, portanto, se nós construirmos uma rede viária que faça uma ligação direta dessas freguesias para a cidade, vai permitir duas coisas importantes: uma ligação direta rápida e cómoda. E não quer dizer só ligação por automóvel, um automóvel particular, com a intermodalidade de transporte. O que é que eu quero dizer com isto? Se tivermos esses polos onde eu posso ter autocarros com horários definidos, não são como nós temos aqui em Guimarães, são autocarros com horário, depende muito da vontade às vezes do gestor dos autocarros e que não serve completamente o conceito, mas com horários bem definidos, que permite às pessoas virem de autocarros ou até de comboio. O comboio para o Porto passa na parte que vai para o Porto, passa por várias cidades, por várias freguesias, onde tem apiadeiros e tem paragens. E, portanto, se utilizarmos isto tudo para trazer as pessoas à cidade, obviamente dinamizamos não só a economia concelhia, como a cultura concelhia, como a felicidade concelhia. Porque nós temos que começar a falar de felicidade das pessoas. Os municípios não podem governar só a pensar na economia ou em pensar em estradas. Tem de ver-se aqui dá felicidade às pessoas. As pessoas têm de ser felizes onde vivem. É um conceito que foi sendo abandonado a partir do século XIX, em especial, porque começou-se a pensar que é um conceito parolo, é um conceito que não tem nada a ver com grupos humanos organizados politicamente. Não. Os grupos humanos organizados politicamente para serem felizes também. E, portanto, nós temos de pensar que se um senhor de Moreira de Cónegos, ou uma jovem de Moreira de Cónegos, ou das Taipas, ou de São Turcato, ou de Dunim, querem vir à cidade, ter o prazer de ver um espetáculo, ter o prazer de passear na cidade, se lhes dá felicidade, porque é que não criamos as condições para que isso aconteça? Em especial se conseguimos criar condições a custo baixo. Porque fazendo até, estimulando que as próprias freguesias se organizem, façam uma cooperação interjuntas, de modo a criar algumas condições melhores. Não é cada junta querer o seu ginásio, o seu cinema, o seu espaço. Não, podem fazer um espaço comum para se juntas com uma equipa a gerir aquilo. E o município deve promover esse tipo de atividade. Portanto, a mobilidade humana tem de ser pensada de uma forma modernamente se pensa. Primeiro, pessoas. Como é que a pessoa mobiliza? A pé. Portanto, tem que ter espaço para que eu ande a pé, eu, os meus filhos e os meus netos, sem correr o perigo de ser atropelado. Ou sem correr o perigo de levar com o dióxido de carbono do autocarro que passou, velhote, que deita fumo por todo o lado, e quando passa, e num dos passeios onde eu estou, eu tenho de tapar o nariz com o cheiro dos gases e para não inspirar os gases. Tem de ter mobilidade pedestre ou pedonal bem garantida. Depois, bicicleta. Porque a bicicleta é uma forma de mobilidade que até é salutar. Não é pelo estado de bicicleta que eu estou a dizer isso. Isso em qualquer outra cidade europeia, a bicicleta está a ser promovida porque não polui, ajuda a um exercício físico e permite um transporte rápido entre pontos de curta distância, pelo menos. Depois, o transporte público. Um transporte público que seja amigo do ambiente e amigo do cidadão, que permita dar, digamos, felicidade ao cidadão. E dar felicidade como? Quando ele não entra sozinho num autocarro às 10 da noite. Qualquer pessoa que entra num autocarro às 10 da noite sozinho não vai à vontade, não tem com quem falar, tem algum medo às vezes, não se sente seguro muitas vezes, pode entrar alguém que eu não conheça. Quer dizer, se tiver autocarros com uma dimensão adequada para a cidade, eventualmente essa mobilidade do autocarro, com zonas próprias para os autocarros,
permite às pessoas circularem, ser felizes porque podem vir aqui, ao sítio onde querem, no momento em que querem, a preços baratos. Depois a política de preços. A política de preços, quer preços de estacionamento, à superfície ou em parques subterrâneos, quer o preço dos autocarros, quer o preço dos comboios. Quer dizer, a política de preços é importantíssima, porque se eu faço um espetáculo de jazz aqui no Centro Cultural, se a pessoa quer vir ver jazz, vende de domingo, por exemplo, se tiver má estrada, não tem autocarros, não tem carro, tem de alugar um táxi, tem de pagar o bilhete, tem de, à noite está preocupado em voltar, já viu quanto é que custa o espetáculo a essa senhora, a esse jovem? Agora, a pessoa que vive aqui em Guimarães, vem a pé, custa um quarto, já vê até tem mais possibilidades do que ele. Quer dizer, cria-se felicidade para uns e infelicidade para outros. Portanto, uma grande disparidade entre os cidadãos de Guimarães. Se nós nos preocuparmos com as pessoas, começamos a criar alguma, a diminuir o fosso, digamos, que separa os cidadãos. E, portanto, a política da mobilidade, a mobilidade viária a nível do Conselho, não pode ser pensada só ao nível da cidade. O Guimarães não é só a cidade, é o Conselho. Tem de ser pensado a nível do Conselho. E, portanto, é nessa perspectiva que temos de ver isto da política. Pessoa, circulação de meios de transporte individual que não poluem, a bicicleta, carros, veículos elétricos, etc. Circulação de automóveis, de transportes públicos com dimensões adequadas para cada zona onde vai e horários compatíveis com o que se passa a nível da cultura, do trabalho, etc., no Conselho, e, finalmente, o automóvel. Mas como é que classifica atualmente a rede viária de Guimarães e essas condições de mobilidade? Deficiente. Melhorou em algumas coisas, mas deficiente. E o que é que defendia? Que intervenções é que defendia? A intervenção que eu defendia era começar desses polos para a cidade. Sem prejuízo, evidentemente, manter a cidade, qualificar alguns aspectos da cidade, gerando zonas pedonais amplas, zonas pedonais que não são incompatíveis com a mobilidade para a bicicleta ou pelos veículos elétricos de pequeno porte e transporte individual, aqueles scooter que há às vezes que as pessoas põem dois pés e andam sozinhos com rodas, esse material que não incomoda. Depois, circulação viária dentro da cidade a baixa velocidade, não permitir mais de 25, 30 km. Porque está demonstrado que um embate, um atropelamento a 25, 30 km não mata, por regra. Grande parte deles não mata, fere, magoa, mas não mata, porque a pessoa trava rapidamente o carro para. Um atropelamento a partir de 60 km já mata. A maior parte mata. Portanto, nós temos que fazer esses estudos para poder saber. Eu, pessoalmente, dizia, dentro da cidade ninguém deve andar mais de 25, 30 km. E com uma fiscalização rigorosa sobre os excesso de velocidade. Dentro da cidade, em zonas mais estreitas, a velocidade diminui. Ou o carro tem de dar uma volta maior para chegar ao sítio. Portanto, criar, de modo a estimular também a utilização dos pés, digamos, da locomoção como meio de transporte pessoal. Portanto, eu locomovo-me a pé porque dá-me prazer fazer isto. Sou feliz porque faço a locomoção a pé. Relativamente à mobilidade, à ligação ao Ave Parque, que está definida, qual é a opinião que tem acerca? A ligação ao Ave Parque já deu vários debates. Entendo que deve-se fazer uma ligação ao Ave Parque, não a que se vai fazer. Porque não é aceitável que se tenha feito uma autoestrada para Braga, em que se eu entrar aqui na autoestrada, só posso ir em Braga. Porquê é que não posso ir nas Taipas? Se querem velocidade para chegar ao aeroporto, nada do que as coisas mais diretas. Saem Taipas, tem já uma via feita que vai dar ao Ave Parque, melhoram, requalificam essa via e as pessoas vão para o Ave Parque com a vantagem de permitir que os do UNI possam também utilizar a autoestrada sem vir a Guimarães. Qual é a vantagem? Retiro da cidade, talvez, não sei quantos mil carros, que vêm até aqui quase para apanhar a autoestrada. Se eu puder dispersar as zonas, os pontos de entrada da autoestrada e de saída, diminua a pressão sobre a cidade. Crio um círculo à volta da cidade que me obriga os automóveis a não entrar nem se aproximar da cidade para deslocarem-se para outros concelhos. Com a vantagem de ajudar a chegada à Póvoa de Lanhoso e outros concelhos. Portanto, temos de pensar nisto, porque dizer que eu vou fazer uma autoestrada para uma via dedicada à AFPAR, em que vai começar na rotunda do Lidl, praticamente. Depois temos aquela estrada
de Silvares, que tem uma inclinação de não sei quantos graus. Eu falo porque eu passo lá muitas vezes para vir para o combustível. Só o ruído, a trepidação que os caminhões fazem para subir naquela estrada. Quando eu posso atirá-los por um nó qualquer ali nas taipas, segue diretamente e permite quem quiser ir estar por ir para Braga, seguir dali para Braga calmamente. Quem se enganou porventura, como acontece muitas vezes, vem de Lisboa, quem engana e vou parar a Braga, porque enganei-me na saída e tenho de continuar. E tenho de ir até a Braga. Para quê? O custo. As pessoas esquecem-se que isso é um custo económico para o país. Combustível, pneus, desgaste de automóveis, coisas são importadas ou fabricadas com produtos importados. Nós temos que pensar nisso. Dir-me qual é a dificuldade de fazer aquilo? É a mesma, eventualmente, ou até menor, de fazer uma grande ponte, como aquela ponte que vai dar acesso a Braga, ou o túnel do Marão. Quer dizer, seguramente que não é tão difícil. Eu não percebo porque é que não se faz. Por exemplo, nesse aspecto, não concordo com o traçado, com o traçado, porque entendo que não é o traçado mais adequado. Perguntar-me, e então esse traçado, essa estrada que vai de Guimarães para as Taipas atualmente, tem de ser requalificada. Eu digo há muitos anos que eu, como sou utente daquela estrada, só para ter ideia, às vezes estou na universidade, acaba a minha tarefa às 6h30, não venho para Guimarães, fico lá a ler até às 7h30, um quarto para as 8, porque para poder chegar rapidamente a Guimarães, porque se eu venho às 6h30, começo a entupir nas Taipas, até chegar de manhã quase uma hora. Quer dizer, o ruído, a poluição, etc., o desgaste psicológico do condutor que se irrita, e depois há discussões, às vezes há guerras, há insultos, etc., tudo isto não contribui para a felicidade humana. Isso tem contribuído para o afastamento da população de Caldas das Taipas e daquela zona norte do concelho? Poderá vir a contribuir. É evidente que eu sou a viver nas Taipas, já estive para Guimarães. Portanto, evitaria ao máximo, tendo em conta cada estrada. Porque, de facto, é uma tortura, em certas horas, circular naquela estrada. Eu falo por conhecimento próprio. Eu utilizo-a diariamente, daqui a bocado vou utilizá-la. E que é uma tortura. Eu já calculo aulas de entrar e sair, de sair da minha casa e tocar-se na minha casa, para não ficar naquele sítio. Eu outras vezes até desvio e vou para Silvares, para entrar por zona de Silvares aqui para o continente, para não estar ali na lixa. Portanto, nós temos, porque repare, e há outra questão que é importante e que se tem de dizer, para ficar já claro que é uma proposta que nós fazemos, que é a desconcentração administrativa. Eu pergunto o seguinte, com os meios que há agora, sob o ponto de vista informático, por que motivo um conjunto de atividades da Câmara, como executivo de prestação de serviço público, não pode ser prestado nas juntas de freguesia? Ou seja, alguém de Moreira de Cónegos quer uma licença para construir uma casa. Para que é que ele tem de vir a Guimarães pedir licença? Porque é que não se põe um posto da Câmara em Moreira de Cónegos? Um em São Turcado, um nas Taipas, outro em Povirem. Isto pouparia deslocações de centenas ou milhares de pessoas anualmente para a Câmara Municipal. Facilitaria a vida. Porque eu entrego o papel, o funcionário informatiza o papel, remete para a Câmara por meios informáticos, recebe a resposta e a pessoa vai lá buscar a resposta. Não precisa vir para a Câmara, não perde horas de serviço, porque muitas vezes para vir para a Câmara tem de deixar de trabalhar, pedir licença, perde o dinheiro da sua falta ao trabalho, ou quando não perde o dinheiro, o patrão não fica contente porque já vai lá 2 ou 3 vezes porque nós resolvemos o problema. Portanto, eu entendo que nós podemos fazer uma política de absoluta desconcentração de serviços. Serviços que podem ser absolutamente desconcentrados para essas zonas. É uma questão de fazer um estudo populacional, ver em que zonas a população. Eu falo dessas 4 ou 5 freguesias porque normalmente agrupam um conjunto populacional razoável. Mas eu até aceito que não sejam essas, que sejam outras, mas que se criem. As pessoas querem tratar de um assunto na Câmara, acordam de manhã, passam para a freguesia, pela junta de freguesia, um acordo entre a Câmara e a junta de freguesia, tem lá um funcionário ou da junta ou da Câmara, enfim, devidamente remunerado, é pegado alguns funcionários da Câmara que vivem até nessas zonas, você em vez de vir para a Câmara, fica ali, vai trabalhar para a junta. E no fim do dia, se houver necessidade de trazer documentos para a Câmara, uma carrinha da Câmara fazia o percurso de 4 freguesias e trazia, uma hora combinada com pouco trânsito, trazia, tipo, quando se faz o lixo, é às 4 da manhã, 3 da manhã. Essa recolha podia ser feita às 8 da noite, 8h30. Ia lá, trazia o material, entregava à Câmara e no dia seguinte fazia a entrega do que fosse
Descentralização de serviços. Completamente. Dos serviços que fosse possível. Não me pergunto quais são de imediato, porque é preciso fazer um estudo. Mas já lhe digo, todos os serviços que implicassem a autorização de licenças. Emissão de licenças. Eu quero instalar um quiosque em Duni. Tem que ter uma licença da Câmara. Para que é que eu tenho de vir até a Câmara de Guimarães eu podia fazer nas Taipas? Por exemplo. Pedia lá a licença, recebia lá a licença. E escusávamos de vir. Já viu o que se poupava em economia local? De tempo, de dinheiro e desgaste. E até de stress, com tudo quanto o stress implica. Até da saúde pública. Portanto, quer dizer, há coisas que são simples de fazer, que não custam dinheiro. O bloco, será uma proposta que eu farei sendo eleito, é exatamente de começar por aí. Primeiro vamos fazer, entre as pequenas lojas do cidadão local. De antes dizia, como é que eu posso ter uma mulher de identidade na Câmara Municipal ou renovar a minha carta num serviço aqui na Câmara? Mas pode-se fazer. Porque a informatização é possível. Vamos transferir isto tudo, fazendo um leque capaz de apanhar, enfim, núcleos populacionais razoáveis e que justifiquem essa desconcentração. Pegando agora num caso polémico deste primeiro mandato de Domingos Bragança, a questão da Ecoibéria, como lê, portanto, o processo, de que forma foi conduzido e o resultado desse processo da Ecoibéria foi muito mal conduzido. Aliás, eu sou um pouco, entre aspas, suspeito porque escrevi sobre isto e desafiei o Sr. Arquiteto responsável por isso para vir dizer à cidade por que motivo tinha tomado aquela atitude. Parte desse processo é mal conduzido porque tinha havido já decisões a não permitir construções naquela zona. E, portanto, aparece uma decisão a permitir a construção. Por outro lado, a construção num sítio onde havia já casas, núcleos habitacionais. Depois, é uma empresa que vai utilizar terrenos privados ou públicos para a sua atividade, que, aliás, é o que deu causa, em última análise, é que se acabasse por não autorizar. Não estou contra a instalação de serviços económicos de fábricas em Guimarães, pelo contrário. Se a gente puder captar investimentos para Guimarães, muito bem. Mas temos de ser racionais no modo como a gente capta esse investimento, por outro lado, e localiza essas fábricas. Nós não temos parques industriais. Para que é que servem? O que é que eu vou fazer? Não é que eu viver num sítio onde tem parque industrial, quando há parques industriais, onde pode ser colocado fábricas. Se dizem que é uma fábrica, não faz problema nenhum, não cria problema nem sequer para as pessoas. Então, num parque industrial também não cria problema para os industriais que lá estão. Bom, portanto, são essas questões que têm de ser muito bem vistas. Porque todo o serviço... E Guimarães está preparada para receber empresas de grande dimensão? Eu penso recentemente, ainda esta semana, o candidato da coligação Juntos por Guimarães veio apresentar uma proposta que pretendia até alterar o PDM e duplicar a área de zonas industriais para captar investimentos. Essa é uma boa medida? O Bloco de Esquerda acha que é esse o caminho? Não, o caminho não é alterar PDMs para captar industrial, porque o PDM tem zonas verdes, tem zonas de proteção, temos que respeitar. Ter fábricas não é dar cabo desta bela zona verde que aqui está e meter aqui uma fábrica, só porque vai em nome de mais emprego. Nós queremos mais emprego, mas racionalmente concebido, gerado e localizado. Portanto, querem muito bem, fazem-se parques industriais. É importante que a Câmara Municipal de Guimarães promova, porque as câmaras municipais não são realmente agências de emprego, atenção, não são agências económicas. É preciso também ter a noção dos limites. As câmaras municipais não são agências económicas, embora podem promover o investimento e a economia, mas com estruturas próprias para isto. Se eu puder dispersar as zonas, os pontos de entrada na autoestrada e de saída, diminua a pressão sobre a cidade. Cria um círculo à porta da cidade que obriga os automóveis a não entrar nem se aproximar da cidade. Saem a Taipes, tem já uma via feita que vai dar ao off-park, melhor requalificam essa via e as pessoas vão para o off-park com a vantagem de permitir que os bonitos possam também pisar a autoestrada sem vir a Guimarães. Qual é a vantagem? É retirar da cidade talvez não sei quantos mil carros, que vêm até aqui quase para apanhar a autoestrada. Quais são as três, coloquemos assim, limitando ligeiramente,
as 3 bandeiras da sua candidatura à presidência da Câmara Municipal? Ouvir as pessoas é a primeira bandeira. Trabalhar para as pessoas é a segunda bandeira. E gerar um conselho articulado, sustentável sob o ponto de vista económico-ambiental é outra bandeira. Portanto, nós temos que pensar o conselho como um todo, portanto, articular nas suas mais diversas dimensões, desde a cultura, a economia, ao ambiente, etc., de modo a que todo o vimaranense se sinta participante dos grandes eventos, no sentido amplo do termo, não é? Que ocorrem na cidade. Desde a transformação de uma praça em Guimarães, uma transformação em Lourdelo ou em qualquer outro sítio. Portanto, esta é ter as pessoas em primeiro lugar e permitir que em cada espaço onde há núcleos populacionais, os dirigentes políticos desse espaço pensem que devem fazer todos os seus projetos pensando sempre a pessoa é que vai usufruir desse projeto. Não são só os políticos, é a pessoa em geral. Portanto, temos que pensar nelas como a primeira dimensão. A segunda dimensão importante é a questão da infância e da velhice. A infância, sob o ponto de vista de criar zonas e atividades que as crianças podem participar e desenvolverem-se culturalmente, e a velhice é criar mecanismos, sistemas que a Câmara Municipal pode criar de proteção dos velhos doentes isolados. O que é que eu quero dizer com isto? Toda a Europa está a envelhecer. Cada vez mais temos gente que vive sozinha. E filhos que não podem tomar conta dos pais 24 horas por dia porque têm de trabalhar. Os pais ficam em casa sozinhos. Que nem sempre têm dinheiro para lhes dar uma cama articulada, uma cadeira de rodas, um tripé, para o pai sentir-se bem, mais uma vez, feliz na sua vida com todas as dificuldades que ele tem. Então, penso que a Câmara devia criar um serviço que permitisse, primeiro, monitorizar as pessoas que vivem sozinhas, com autorização delas, pulseiras eletrónicas que entendessem, utilizassem, ligados à PSP, aos serviços de INEM, de modo que se caísse em casa, bastava carregar no botão um alarme da PSP, no prédio tal alguém sentiu-se mal e caiu. E vinham ver com a INEM ou com a polícia, de modo a poder proteger a pessoa imediatamente e contactar de imediato com os filhos ou com a pessoa com quem a pessoa vive. A pessoa não tem uma cama articulada. A Câmara Municipal devia criar um serviço, isso sim, em que disponibilizasse camas articuladas, cadeiras de rodas, temporariamente, para essas pessoas, enquanto beneficiassem dela. Dir-me-á de graça? Não. Sou um pouco contra a borrice nacional. Paga de acordo com o seu salário, com a sua pensão de reforma, etc. Uma porcentagem que não afeta muito, mas que lhe garante um serviço de qualidade. Imaginemos, uma pessoa ganha 200 euros, paga, por exemplo, 20 euros, ou 15 euros, ou 10 euros. Mas sabe que se cair, tem a polícia que vem imediatamente ver o que se passou, tem o INEM que vem com a polícia para saber se é preciso de intervenção médica. E tem alguém que telefona para o filho ou para a filha, diz, o teu pai caiu, ou a tua mãe está numa situação tal, venha já, ou indique uma pessoa de confiança com quem possa acompanhar a pessoa até ao hospital, ou para deixar com ela até o senhor chegar. Então, isto são serviços que nós temos de ter. Não custam muito dinheiro, porque as pessoas, não é a Câmara subsidiar completamente. A Câmara dá uma parte desse dinheiro. A outra parte, as pessoas das mais ricas às mais pobres colaboram. Porque as pessoas muito ricas também têm dificuldades. Ficam velhas, têm doenças cancerígenas, têm problemas de osteoporose, sejam ricas, sejam pobres. E às vezes estão sozinhos em casa porque o filho riquíssimo teve de sair para o estrangeiro para ir trabalhar em qualquer coisa e levou a família toda. A mãe ou o pai ficou. Portanto, pagam na proporção do rendimento que tiver. E tem esses benefícios se quiser. De que forma, pegando num outro tema que também nos pode trazer a esta mesa, que é a questão do turismo, Guimarães será cada vez mais uma cidade turística e, pergunto-lhe isso, será na sua perspectiva, eu pergunto também de que forma é que Guimarães poderá beneficiar mais a sua população, poderá beneficiar mais do turista que chega a esta cidade. Que medidas é que devem ser adotadas? O turismo, efetivamente, é uma fonte de rendimento muito importante para qualquer cidade neste momento. Só que há cidades europeias que estão agora a estudar o modo de limitar o turismo. Porque é preciso, não se pensa que o turista não desgasta a cidade. O turista consome, digamos assim, a cidade de certo modo. E há um custo de recuperação do desgaste que o turista faz. Um turista que vai
dezenas de vezes um monumento nacional localizado aqui em Guimarães, desgasta o piso, implica energia, etc. Portanto, que temos de recuperar. É claro, diz-me, dá o dinheiro, dá. E é útil que venham turistas, que visitem a cidade, que dinamizem a economia local, com restaurantes, com compras, etc. Agora, o problema também é a cidade tem de acompanhar o modo como está a crescer o turismo, para não acontecer aquilo que acontece hoje em Barcelona, por exemplo, em que Barcelona já começa a pensar no modo de afastar turistas, porque já não suportam mais a pressão turística sobre a cidade. Chegou a um limite tal que tornou-se insuportável para as pessoas que vivem em Barcelona 365 dias por ano. E, portanto, já estão a pensar em outras cidades. Portanto, é muito bom que haja turismo, se fomenta o turismo em Guimarães, o que está agora e o que há de vir, mas que se acompanhe essa evolução com olhos de ver, de modo a saber como dosear, enfim, organizar as visitas turísticas, para evitar que depois as cidades sejam aquilo que está a acontecer em Lisboa, que está intolerável. Como vê a candidatura de Guimarães à Capital Verde Europeia e a condução deste processo? A candidatura da Capital Verde Europeia é interessante, mas temos de definir o verde. Eu também já tive uma vez um escrito sobre isso, que eu perguntava se era verde, tinto ou branco. Porque de facto estava a ver aquilo um pouco claro, digamos. Porque não se pode fazer candidaturas à Capital Verde da Cultura somente pensando que é Capital Verde da Europeia. Perdão, da Europeia. Plantando árvores. Não é só isto. O meio ambiente implica todo aquele conjunto de questões que eu pus. Ruído, poluição, preservação do património histórico ou cultural e preservação da floresta e das zonas verdes. Portanto, tem de ser uma coisa integrada. Portanto, se nós estamos a fazer uma capital verde, como se pretende fazer, mas estamos aqui a deixar pontos onde essa verdura toda pode ser maculada com autocarros antigos que poluem, não pensar na renegociação da rede de transportes públicos, de modo a criar autocarros a gás ou elétricos, por exemplo, que têm de estar integrados na capital verde. Não criar redes viárias e transporte de mobilidade que diminuam a intensidade dos veículos e da poluição do ruído e atmosférica dentro da cidade. Portanto, podemos estar mal. É claro que todos os partidos aceitaram a ideia da capital verde. Quem é que não aceita? Quem é que não aceita ter uma cidade, um concelho todo ele verde? Mas eu não posso ter uma capital verde com rios poluídos. As condições que está. Tem que fazer um programa de exposição das águas dos rios, no Ave. Tem de fazer um programa de educação ecológica dos industriais que poluem através dos aviários e de outras fontes de poluição que deitam produtos para o rio. Porque a Capital Verde não é só dizer vamos fazer uma série de atividades culturais, não. É todo um programa até de educação cultural da economia, dos empresários, porque quem polui grandemente os cursos de água, etc., normalmente são as empresas. E as pessoas também, quando deitam lixo para criar todo um programa de educação e de consciencialização e capacitação das empresas a não permitirem fazer eles próprios um autocontrole do nível de poluição e aceitarem participar, até financeiramente, no quadro das suas possibilidades, em sistemas de regeneração de produtos, de reciclagem de produtos. Por exemplo, a compactação do lixo doméstico orgânico podia perfeitamente ser feito através de sistemas que permitissem depois aproveitá-los para a agricultura. Há muitas cidades que fazem isso e que estão a tentar desenvolver esse projeto, que é criar mecanismos. Aqui eu, com o meu lixo doméstico, o município pode conceder educação para fazer técnicas, capacitar as pessoas em casa para terem lixo doméstico e depois pôr alguns produtos orgânicos em cima para permitir a fermentação. Aquilo dá-se o processo químico de transformação e aquele produto transformado que era lixo passa a ser adubo para os campos, a agricultura, a preço zero. Mas a condução do processo não tem sido a mais adequada? Tem surpreendido?
Que opinião tem? Tem surpreendido. Eu tenho acompanhado essa condição, mas também a informação pública não tem sido muita. Porque sabe-se que há alguns projetos, não vejo grandes discussões públicas sobre esse projeto, porque esses são aqueles projetos que implicavam alguma discussão pública, ou seja, oferecer alguma informação sobre o que se pretende, o calendário do que se pretende, os locais onde se pretende implementar esse processo e chamar as pessoas periodicamente para fazer isso. Por exemplo, se o Capital Verde vai afetar 2 ou 3 freguesias, por que não fazer uma reunião com essas freguesias, explicar-lhes de modo a ter a participação cidadã das pessoas da freguesia, que até vão ajudar a reparar os jardins, a fiscalizar os cursos de água, a ver as pequenas pontes que são danificadas para serem arranjadas, porque não se pode fazer tudo centrado na Câmara Municipal de Guimarães, em Guimarães. Há coisas que nós podemos fazer debate. Vou dar o exemplo. Quando foi o debate sobre a via dedicada para o AVE, foi feito em 2 freguesias, o que foi muito bom. Foi feito em Ponte e depois em São Turcato, no Barco, na freguesia do Barco. Houve participação. As pessoas foram discutir. Se o município vai aceitar ou não aquilo, não interessa, mas as pessoas discutiram. Disseram, nós pensamos que isto é assim. E provavelmente vai ter algum efeito. No modo como se constrói, como se faz a estrada, como se vai ser projetado, poderá ter algum efeito. Portanto, a Capital Verde tem de ter essa dimensão. Que aliás, começou, de certo modo, quando foi a Capital da Cultura, houve um esboço desse sistema, porque contactaram as associações culturais, que participaram a seu modo. Pode ter havido muitos erros, mas houve essa ideia. Na Capital Verde temos de ter um sistema semelhante, sendo que aqui, como vai afetar o território está habitado por pessoas, as pessoas habitam nos seus locais de moradia, portanto, a Câmara deve deslocar-se aos sítios onde mais intensamente poderá haver intervenção e dizer, meus senhores, porque se regulamentos forem fazer enfim, uma freguesia qualquer, em Fermentões, por exemplo, essa discussão, muita gente da cidade há de lá ir fazer isso, aqui da cidade vai lá de certeza discutir, é capaz de vir gente de Ordelo, porque pode ter interesse na participação. Portanto, é preciso, a tal desconcentração que eu dizia, poderá ser pontos de referência para discussões públicas, por exemplo, de coisas que afetam todo o conceito. Mas a ideia que se tem, normalmente, na gestão desses problemas, é uma ideia muito localizada. É Guimarães ou uma outra junta de freguesia. E, portanto, a partir daí, o resto fica deserto. Mas o Conselho é de todos. O verde ambiente é algo que afeta tudo. Eu, quando estudava isso, sob o ponto de vista da questão transfronteiriça, do Rio Tejo, do Rio Guadiana, etc., dizia aos meus alunos, olha, a poluição, quando se dá no Tejo, lá no nascente, ou do Douro, no nascente, lá longe, acaba em Portugal. Acaba aqui no Atlântico, porque aquilo vai ser trazido. Quando uma fábrica, uma instalação nuclear arrebenta em França, o vento pode trazer os efeitos para Portugal. Portanto, o ambiente é muito complicado. É muito complicado pela dimensão que atinge. No Capital Verde não é assim a dimensão, mas o Conselho tem de beneficiar todo ele da Capital Verde. Todas as atividades que vão ser feitas devem ter em conta que existe um Conselho com X freguesias e que as populações dessas freguesias pagam impostos para manter o município e têm o direito a usufruir desses benefícios. Sejam os quais forem, desporto, teatro, cinema, espaços públicos verdes, etc. Quais são as 3, coloquemos assim, limitando ligeiramente, as 3 bandeiras da sua candidatura à presidência da Câmara Municipal? Ouvir as pessoas é a primeira bandeira. Trabalhar para as pessoas é a segunda bandeira. E gerar um conselho articulado, sustentável sob o ponto de vista económico-ambiental é outra bandeira. Portanto, nós temos de pensar o conselho como um todo, portanto, articular nas suas mais diversas dimensões, desde a cultura, a economia, ao ambiente, etc., de modo a que todo o vimaranense se sinta participante dos grandes eventos, no sentido amplo do termo, não é? Que ocorrem na cidade. Desde a transformação de uma praça em Guimarães, uma transformação em Lordelo ou em qualquer outro sítio. Portanto, esta é ter as pessoas em primeiro lugar e permitir que em cada espaço onde há núcleos populacionais, os dirigentes políticos desse espaço pensem que devem fazer todos os seus projetos pensando sempre que a pessoa é que vai usufruir desse projeto. Não são só os políticos, é a pessoa em geral.
Portanto, temos que pensar nelas como a primeira dimensão. A segunda dimensão importante é a questão da infância e da velhice. A infância, sob um ponto de vista de criar zonas e atividades que as crianças podem participar e desenvolverem-se culturalmente, e a velhice é criar mecanismos, sistemas que a Câmara Municipal pode criar de proteção dos velhos doentes e isolados. O que é que eu quero dizer com isto? Toda a Europa está a envelhecer. Cada vez mais temos gente que vive sozinha. E filhos que não podem tomar conta dos pais 24 horas por dia porque têm de trabalhar. Os pais ficam em casa sozinhos. Que nem sempre têm dinheiro para lhes dar uma cama articulada, uma cadeira de rodas, um tripé, para o pai sentir-se bem, mais uma vez, feliz na sua vida, com todas as dificuldades que ele tem. Então, penso que a Câmara devia criar um serviço que permitisse, primeiro, monitorizar as pessoas que vivem sozinhas, com autorização delas, pulseiras eletrónicas que entendessem, utilizassem, ligados à PSP, aos serviços de INEM, de modo que se caísse em casa, bastava carregar no botão um alarme da PSP, no prédio tal alguém sentiu-se mal e caiu. E vinham ver com a INEM ou com a polícia, de modo a poder proteger a pessoa imediatamente e contactar de imediato com os filhos ou com a pessoa com quem a pessoa vive. A pessoa não tem uma cama articulada. A Câmara Municipal devia criar um serviço, isso sim, em que disponibilizasse camas articuladas, cadeiras de rodas, temporariamente, para essas pessoas, enquanto beneficiassem dela. Dir-me-á de graça? Não. Sou um pouco contra a borrice nacional. Paga de acordo com o seu salário, com a sua pensão de reforma, etc. Uma porcentagem que não afeta muito, mas que lhe garante um serviço de qualidade. Imaginemos, uma pessoa ganha 200 euros, paga, por exemplo, 20 euros, ou 15 euros, ou 10 euros. Mas sabe que se cair, tem a polícia que vem imediatamente ver o que se passou, tem o INEM que vem com a polícia para saber se é preciso de intervenção médica. E tem alguém que telefona para o filho ou para a filha, diz, o teu pai caiu, ou a tua mãe está numa situação tal, venha já, ou indique uma pessoa de confiança com quem possa acompanhar a pessoa até ao hospital, ou para deixar com ela até o senhor chegar. Então, isto são serviços que nós temos de ter. Não custam muito dinheiro, porque as pessoas, não é a Câmara subsidiar completamente, a Câmara dá uma parte desse dinheiro. A outra parte, as pessoas das mais ricas às mais pobres colaboram, porque as pessoas muito ricas também têm dificuldades, ficam velhas, têm doenças cancerígenas, têm problemas de osteoporose, sejam ricas, sejam pobres. E às vezes estão sozinhos em casa porque o filho riquíssimo teve de ir para o estrangeiro para ir trabalhar em qualquer coisa e levou a família toda. A mãe ou o pai ficou. Portanto, pagam na proporção do rendimento que tiver. E tem esses benefícios se quiser. De que forma, pegando num outro tema que também nos pode trazer a esta mesa, que é a questão do turismo, Guimarães será cada vez mais uma cidade turística e, pergunto-lhe isso, será na sua perspectiva, eu pergunto também de que forma é que Guimarães poderá beneficiar mais a sua população, poderá beneficiar mais do turista que chega a esta cidade. Que medidas é que devem ser adotadas? O turismo, efetivamente, é uma fonte de rendimento muito importante para qualquer cidade neste momento. Só que há cidades europeias que estão agora a estudar o modo de limitar o turismo. Porque é preciso, não se pensa que o turista não desgasta a cidade. O turista consome, digamos assim, a cidade de certo modo. E há um custo de recuperação do desgaste que o turista faz. Um turista que vai dezenas de vezes a um monumento nacional localizado aqui em Guimarães, desgasta o piso, implica energia, etc. Portanto, que temos de recuperar. É claro, diz-me, dá o dinheiro, dá. E é útil que venham turistas, que visitem a cidade, que dinamizem a economia local, com restaurantes, com compras, etc. Agora, o problema também é a cidade tem de acompanhar o modo como está a crescer o turismo, para não acontecer aquilo que acontece hoje em Barcelona, por exemplo, em que Barcelona já começa a pensar no modo de afastar turistas, porque já não suportam mais a pressão turística sobre a cidade. Chegou a um limite tal que tornou-se insuportável para as pessoas que vivem em Barcelona 365 dias por ano. E, portanto, já estão a pensar, e outras cidades. Portanto, é muito bom que haja turismo, se fomenta o turismo em Guimarães, o que está agora e o que há de vir, mas que se acompanhe essa evolução com olhos de ver, de modo a saber como dosear, enfim, organizar as visitas turísticas, para evitar que depois as cidades sejam aquilo que está a acontecer em Lisboa, que está intolerável.
Lisboa hoje é intolerável. Eu gosto muito de Lisboa, vivi muito tempo em Lisboa. Há dias fui a Lisboa, a quantidade de turistas era tanta que eu ia a uma reunião no Ministério da Defesa e felizmente que eu saí de casa muito cedo, porque quando virei junto do CCB, o Centro Cultural de Belém, para ir para o Ministério da Defesa, fiquei bloqueado com autocarros de turistas, não conseguia andar com o carro. O problema da mobilidade da organização. Estive ali parado. Por acaso, como tinha sido com muita antecedência, cheguei a tempo. Mas se não tinha, vai-se à baixa, quer dizer, os carros estão parados no semáforo 3, 4 verdes, vermelhos, porque dá o verde não conseguem passar. Portanto, há que ter em conta isto. Sou a favor, evidentemente, do turismo, porque é um bom capital, é um bom... Não, repare, não é só o problema do dinheiro, é um modo também de se conhecer Guimarães e de difundir Guimarães até culturalmente. É muito bom. Agora, eu entendo que começamos a ter a necessidade, a partir de uma certa fase, de começar a acompanhar. Quem é que nos pode ajudar? As associações comerciais e industriais. Não é só a Câmara. Tente colaborar com elas, saber que os restaurantes têm capacidade, não têm capacidade para tanta gente. Na indústria, o que é que vocês podem produzir para o turismo? No transporte, que autocarros nossos de Guimarães pode fazer esse circuito turístico para ganhar dinheiro, em vez de vir autocarros de fora. Podemos montar uma empresa local que ajude, vai buscar turistas ao Porto, por exemplo. Isto tem de ser feito isto desta forma, de modo a poder gerir o turismo. De resto, não tem nada contra o turismo. Acho que todas as cidades merecem ser visitadas, em especial uma cidade bonita como Guimarães merece ser visitada por turistas, só que temos de ter em conta que há um custo com o turismo, quer para o material, para as coisas, quer para as pessoas, e portanto temos de dosear isto. Ok. Muito obrigado. Muito obrigado. Professor. Muito obrigado. Ok. Obrigado. Obrigado também Esta pela entrevista. agradável conversa. Obrigado. Muito obrigado.